Até 1h27, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9, no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse radio.cançãonova.com. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá você pode escolher a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região nesta segunda-feira. Aliás, essa despedida deste mês de junho que tivemos aí algumas ondas de frio aqui na nossa região sudeste, também região do Vale do Paraíba. A Amanda Rocha hoje, confesso que tá mais quente, O clima ontem também, fez bastante calor, mas parece que tem uma mudança de tempo novamente, uma nova onda de frio chegando para a região. Conta pra gente. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, a semana deve começar com mudança no tempo da região no Vale do Paraíba. Após um domingo de calor e sol, a segunda-feira pode marcar o início de um período de queda nas temperaturas e chuva na maioria das cidades. De acordo com o Climatempo, a passagem de uma nova frente fria deixará o tempo mais instável e vai aumentar a umidade na região. A frente fria não será tão intensa quanto a da última semana, mas suficiente para causar uma queda nos termômetros. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, chegou a emitir um alerta para o risco de declínio das temperaturas entre segunda e terça-feira. O alerta é classificado como de perigo potencial e válido para todas as cidades da região. Já a Defesa Civil de São Paulo informou que a frente fria pode provocar chuva já a partir desta segunda. E hoje, no Vale do Paraíba, o dia deve ser de céu com muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Mínima de 15 e máxima de 24 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a previsão indica que devemos ter um dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo passa chuvoso. Mínima de 17, máxima de 22 graus em Caraguá e Ubatuba. E na Serra da Mantiqueira, junho se despede com dia de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 13, máxima de 22 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Meio-dia mais 36 minutos e é crucial conhecer os direitos do consumidor para garantir relações de consumo justas e equilibradas, além de proteger-se contra práticas abusivas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece esses direitos e seus conhecimentos permite exigir produtos e serviços de qualidade, obter informações claras e buscar soluções em caso de problemas. Mas claro que, como qualquer outro momento em que envolva a relação do consumo, é de extrema importância os consumidores saberem quais são os seus direitos, mas também seus deveres. Com a popularização das compras online, os consumidores enfrentam diariamente uma série de novos desafios. Questões como a proteção de dados pessoais, práticas comerciais enganosas e a garantia de serviços em ambientes virtuais são temas que merecem atenção a todo momento. Os direitos do consumidor não se limitam apenas à qualidade do produto ou serviço oferecido, mas também a forma como essas interações ocorrem no mundo digital. Enfim, direito do consumidor é uma área de constante evolução, especialmente em tempos de tecnologia. Compreender suas nuances e desafios é fundamental para garantir que seus direitos sejam respeitados. E quando falta esse conhecimento, o suporte à população é o PROCON, seja ele municipal, estadual, que desempenha um papel essencial de relação e também informação para que essas leis e direitos sejam respeitadas. E este será o nosso assunto de hoje no programa Abre Aspas. E você?
Tem alguma pergunta sobre direito do consumidor? Comprou alguma coisa, deu defeito? Foi a algum estabelecimento e os valores na hora de pagar estava diferente daquele marcado? Você comprou um produto online, veio errado ou não consegue efetuar a devolução? Participe conosco, mande a sua pergunta, a sua sugestão ou mesmo a sua reclamação para o nosso convidado de hoje, que você vai conhecer já já. O nosso WhatsApp é o 123019 8801. 123019 8801. Abre aspas. Abre aspas. E nesta segunda-feira, quem está conosco ao vivo aqui no programa Abre Aspas, tinha tempo, né? Que ele não vinha nos visitar pessoalmente, é que ele fica muito distante aqui da rádio, né? Do lado quase, né? Só passa ali um estabelecimento e já fica ao lado nosso aqui, mas com muita alegria sempre, né? Nos ajuda aí, mesmo que de forma remota, sempre contribui conosco aqui na Rádio Canção Nova, quando o assunto é direito do consumidor. É ele, o diretor do PROCON aqui de São José dos Campos, Georges Assad. Georges, obrigada mais uma vez pela presença. É sempre uma alegria poder conversar com você e recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer enorme estar aqui presencialmente novamente. Fazia um tempinho que a gente não se via. Sim. Né? Ainda bem que as tecnologias nos unem. Verdade. Né? Às vezes nos distanciam, mas outras vezes elas nos unem. E a gente usa em nosso benefício para nos unir. Remotamente a gente conversou bastante, mesmo nesse ato que eu fiquei fora do PROCON, fiquei na saúde, a gente conseguiu. Né? O importante é a gente passar a informação para a população, como você bem falou, inclusive. E agora aos consumidores, esse é meu foco novamente, não aos pacientes mais. Sim, mudou agora o público. Mudou o público. Mas porque todo mundo é consumidor, Vanessa, sim, e a todos interessa esse tipo de mensagem, né? A gente é consumidor quando acorda, quando dorme, quando trabalha, em todo instante somos consumidores. Em alguns momentos, alguns dos consumidores se transformam em fornecedores e a todos, né, a gente leva a nossa mensagem, leva as devidas explicações, leva o conhecimento de direito do consumidor para que o consumidor exija os seus direitos e o fornecedor não deixe de cumprir com o que manda o Código de Defesa do Consumidor. Com certeza. E você então que quiser participar conosco, o WhatsApp liberado 1230198801, você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo, combinado? Para que a gente consiga atender todos os nossos ouvintes, interaja conosco e participe também. Aliás, Jorge, eu vou começar já perguntando, dentro da sua experiência, não apenas só como diretor do PROCON, mas também como advogado, né? Você percebe nesses anos de trabalho junto aos consumidores, as pessoas estão mais atentas quando a gente fala de direito do consumidor? Por que eu pergunto isso, né? Já tem uns anos aí que a gente fala sobre esse assunto, né? E a gente percebe que realmente existe uma evolução quando o assunto é esse, mas eu sinto que as pessoas estão mais atentas, as pessoas já estão cobrando mais. Eu vejo ali em algumas vezes na loja, não, mas o direito do consumidor, isso é real? Vocês percebem isso? Sim, é real. Bastante difundido, né? E eu agradeço muito a vocês por nos darem esses espaços para que a gente consiga ocupar da maneira sadia, da maneira justa, para que todos recebam conhecimentos, né? E como eu falei, todo mundo é consumidor, é uma matéria interessante demais, é um assunto que todo mundo, a todo instante vai querer ouvir para saber um pouquinho mais. Mudam algumas nuances, em determinados momentos a gente faz seguir o que manda o comércio para que os consumidores tenham menos prejuízo possível e os fornecedores acabem ganhando mais, né? Uma primeira mensagem que a gente sempre deixa para todo mundo é para gastar o seu dinheiro na cidade onde mora. Sim. Porque que é o justo, né? A gente trabalha em São José, a gente tem que gastar o dinheiro aqui. Não pode deixar as divisas saírem, não. Quem mora em Jacareí, da mesma forma. Enfim, quem mora em Taubaté, o alcance da rádio é longo, não vou falar todas as cidades não, mas enfim, manter as riquezas da cidade. E todo mundo, né, acho que tem que pesquisar sempre, né? Anos 80 você ainda não tinha nascido, mas anos 80 eu vivi intensamente isso com os meus pais, que já tinham comércio ali na Rua 7, meus pais e meus avós ali no calçadão. Então os consumidores naquele momento de inflação alta, de preços que eram remarcados 2 vezes ao dia, inclusive em supermercados, era uma coisa absurda. Então fez valer ali uma máxima que o consumidor, antes ainda do código, hein? O código começou a vigir em 91. Então fez valer ali que o cidadão, o consumidor, era o melhor fiscal, e essa é uma máxima que prevalece. Com certeza. Esse é o melhor fiscal. Mas todo mundo tem que ter conhecimento, né? E quanto mais a gente leva a mensagem adiante, melhor é. Todos acabam assimilando, acabam trocando informações e experiências e acabam tendo que, assim, um coletivo, um consciente coletivo, né, fazendo com que o direito do consumidor prevaleça e as relações sejam mais harmônicas.
A gente usa da imprensa para fazer esse trabalho, a gente usa de palestras também, né? Nossos folders que são mensais, que são temáticos, cada mês do ano tem um tipo de comércio que acaba lucrando um pouco mais porque as compras acabam se intensificando. A começar por janeiro, né? Matrícula, rematrícula, compra de material escolar. Fevereiro são as férias, né? Viagens com relação a carnaval e tal. Então é natural que a gente tenha assim, um segmento ou outro que prevaleça os interesses, e a gente tem que estar voltado justamente para isso. Quando a gente faz esses folders, a gente entrega esses folders já impressos e também a gente manda para toda a nossa rede municipal de ensino através da Secretaria de Educação e da Fundase e do CEPAS, para que todos tenham conhecimento o quanto antes, né? Então a gente já educa as crianças, já começam esse trabalho já desde cedo, mas também os idosos, né? Uma população ativa ainda que a gente tem, graças a Deus, né? A gente tem uma população vivendo cada vez mais e a gente tem que preservar essa população, a gente tem que ter um cuidado especial com essa população. Então, de tempos em tempos a gente está nas casas do idoso, a gente está nos CRAS, proferindo palestras também. A gente já está preparando, junto com a Comissão de Direito do Idoso da OAB, né, um programa novo, um programa municipal voltado para a população idosa. Importantíssimo. Tendo em vista que 48% das reclamações que nós absorvemos dentro do PROCON são dos idosos. Meu Deus. É alto demais, né? Então são problemas com bancos, problemas com empresas de telefonia, problemas com concessionárias. Então a gente tem que ter uma atenção voltada para isso, como a lei, né? As leis existem para resolver os problemas no seu tempo. Não adianta a gente pegar um código lá do século passado ou retrasado, achar que ele vai ter eficácia hoje. Não tem mais. Então o conhecimento todo, a difusão do conhecimento é importante demais, né, para resolver os problemas que a gente está vivendo atualmente. Até porque, George, quando você comenta sobre essa questão do idoso, né, algo que me vem em mente é que assim, hoje, né, com a evolução da tecnologia, claro que nós somos gratos à tecnologia, ela nos proporciona muitas coisas, né? A gente comentava sobre isso, a rádio chega a lugares que a gente nem imagina por conta da internet, aplicativo, mas, por exemplo, muitas empresas, muitos comércios hoje em dia, tudo que você vai resolver que antes você ligava, falava com um atendente direto ou que você ia pessoalmente, muitas empresas, né, hoje robotizaram esse atendimento, ou seja, a pessoa ela tem que ter um aplicativo, ela tem que ir abrir um chamado pela internet, e a gente sabe que não são todas as pessoas que têm essa facilidade, por exemplo, os idosos, né, ou pessoas mais vulneráveis, né. Muitas pessoas podem falar, mas imagina, tem pessoas que ainda não têm WhatsApp, tem pessoas que ainda não têm internet. Sim, tem pessoas, assim como tem pessoas que passam fome, tem pessoas que ainda não têm acesso à internet, né? Ou não tem facilidade, né? Pega aí sua avó, né? Minha avó lá em casa faz o básico, né? Na internet, mas faz do jeitinho dela. E é por isso que muitas pessoas às vezes acabam caindo em golpe ou tendo aí o seu direito lesado, né, George? Pois é, a gente tem que alcançar o quanto maior número de pessoas possível. Isso a gente tem que fazer. E tem que respeitar as limitações. Às vezes não é uma questão de impedimento financeiro para comprar um celular melhor, para ter acesso à internet. Exatamente. É questão de conhecimento mesmo. E eles têm que ser respeitados, né? Inclusive os seus direitos, da mesma forma, têm que ser respeitados. Então a gente tem que fiscalizar as empresas para ter esses canais de comunicação, né, mais facilitado possível para essa população idosa. Né? A minha mãe, eu não tenho mais pai, não tenho mais avós, mas eu tenho a minha mãe, graças a Deus, está firme, está viva, está com a gente, né? Completou 72 anos no mês passado, trabalhando, graças a Deus, com muita saúde. Mas ela tem dificuldade de acessar. Ela acessa a internet um pouco, ela não vive no WhatsApp o tempo todo, mas ela tem sim. Né, o WhatsApp, mas assim, a dificuldade que ela tem é de uma outra forma, né? É de ela acessar a compra, por exemplo, o aplicativo de Uber. Então isso tudo ela não consegue fazer ainda, né? Mas assim, isso tem que ser respeitado. A gente não pode ter em mente que todo mundo tem acesso, porque nós temos, né? Nós podemos ser parâmetros para algumas coisas, para as outras não, né? E a gente tem que facilitar, as empresas devem facilitar a vida de todo mundo, né? Com certeza. Por linhas telefônicas, ainda que tenha inteligência artificial já tomando conta, como você bem falou, robotizando o atendimento, mas tem um ser humano ali atrás que vai analisar isso. Como nós temos no PROCON um aplicativo, mas quem monitora esse aplicativo é um ser humano. Exatamente. Né? Então assim, as reclamações, as denúncias são feitas, né? Mesmo quando o PROCON não está trabalhando, não está aberto. Mas em 24 horas úteis após isso, já tem uma análise sendo feita. E é isso que as empresas
tem que entender. Com Boas certeza. empresas, Vanessa, ficam no mercado porque elas preservam os direitos dos consumidores. Elas querem dar essa atenção. E quando o consumidor, pro seu lado, ele acaba percebendo que ele está sendo protegido, que ele está sendo visto, que ele está sendo ouvido, ele fideliza. Com certeza. Eu tenho um lugar para comprar pneu para o carro, eu tenho um lugar para comprar equipamento eletrônico, tudo, porque eu sou bem tratado nesses lugares. Exatamente. Eu não saio procurando, o melhor preço é daqui, é dali, saio pechinchando. Mas quando você tem um atendimento digno, O preço essa pode é a ser até palavra. mais caro, né? Pode, mas vale a pena. Com certeza. Porque o que sustenta uma relação de consumo, né? O que primeiro faz essa relação acontecer? Primeiro é o valor do produto. Sim. Segundo, é a qualidade desse produto. Exatamente. Terceiro, o atendimento. Nossa, esse aí. E atendimento significa não só no momento da venda, mas o pós-venda também. E aí tem a fidelidade do consumidor. Com certeza. Eu já tive casos em que eu fui em algum estabelecimento, estava viajando, estava no Rio Grande do Sul, estava viajando, a passeio, parei o carro na frente de uma loja, vi alguns souvenirs, separei tudo num cesto, eu falei, olha, não, quando eu voltar, eu pago e já levo, né? Não vou ficar carregando sacola durante o trajeto. A pessoa, assim, mal educadamente, falou, eu não separo nada. E foi devolvendo na prateleira, reclamando, ainda por cima, me destratando. Eu entrei na loja ao lado, fiz a compra, paguei mais caro. Fiz a compra, né? Parei na frente da loja com um monte de sacola na mão, agradeci a gentileza do atendimento, tudo, coloquei no carro e fui passear. Mas então assim, a gente acaba pagando mais por ser Com certeza. bem tratado. E indicando, né? Eu falo, Indicando depois. quantas pessoas às vezes perguntam, tem indicação de algum lugar, né? Alguma loja que faça esse serviço, alguma, isso aí. né? E eu falo, tem lugares que a gente precisa. E, George, você percebe também que os comerciantes também estão atentos a isso? Porque, assim, exatamente isso, né? Quem não está atento a essa mudança de mercado, a essa questão das pessoas, hoje a gente vive sem tempo, né? A gente fala sobre isso o tempo todo, que a nossa vida é corrida, é agitada, então a praticidade, um bom atendimento faz diferença. Eles conseguem perceber que se eles não atenderem bem, ou não só na venda, mas no pós-venda, as pessoas elas não voltam mais, ou de alguma forma, se tiver alguma irregularidade, eles vão abrir um chamado no Procon? Claro, eles percebem sim, né? Eu procuro me encontrar nesse meu retorno ao Procon, nessa segunda gestão. Ainda não tive na ACI, nem ao Sindicato Comércio Varejista, mas estive conversando por telefone com os presidentes e a gente vem tratando isso daí, que a gente deve fazer agora no segundo semestre. É estar mais perto dos fornecedores também. Né? Porque a gente passa minha experiência de vida, sou descendente de libaneses de pai e mãe, a vida inteira dentro de uma loja, né? Cresci dentro de uma loja e depois que me formei advogando para empresas, então eu sei muito bem, né, o que passa também os fornecedores, e a gente não deixa de prestar informações, de qualificar muito bem esses fornecedores, mas a gente ouve muito isso, esse interesse dos fornecedores em ter conhecimento também, né? Nada impede de que eles tenham uma assessoria jurídica que contemple direito do consumidor. Mas a gente sabe que em empresas menores fica pesado para pagar um advogado mensalmente, como ele é obrigado a pagar um contador, por exemplo. Sim. Então a gente procura fazer isso graciosamente para que as relações de consumo sejam as melhores possíveis. Porque a gente vive na cidade mais feliz do estado. Vocês têm esse dado? Sim, a segunda do país. Então isso é importante demais, que as relações estejam cada vez melhores, né? E a gente vale sempre lembrar essas nossas certificações de cidade inteligente, sustentável e resiliente. É a única cidade do mundo, São José dos Campos, que tem 3 vezes essa qualificação. Tá? A gente está partindo para a 4ª esse ano. E contempla também o Procon, né? Tudo que está envolvido, serviço público municipal, tem esse envolvimento e faz com que a gente receba essa certificação. Então a gente tem que estar presente sim em todos os estabelecimentos, a gente procura estar em todos as cidades. Vocês sempre estão fazendo fiscalização dos comércios, sempre, né? Em loco, né? Os fiscais do Procon, sempre, né? Diariamente. E muitas vezes essas ações não são de fiscalização, elas são de orientação. Legal. Então os fiscais fecham um shopping center, por exemplo, né? E vão até lá orientando cada um dos comerciantes que estão ali no shopping, ou então uma grande loja, ou então rede de supermercados. A gente procura palestrar também para eles. Então é um trabalho que é feito de formiguinha, né? Cada um ajuda um pouquinho. Todo mundo que trabalha no Procon, não é um trabalho feito pelo Jorge, é um trabalho feito por quase 60 pessoas que estão no Procon hoje, um grupo que vem sendo, né, cada vez mais qualificado. Estreio várias coisas dentro do Procon. Você já esteve lá? Sim, você conhece as instalações? A gente tem sala de treinamento, inclusive. Todo mundo passa, toda semana tem treinamento que é dado
diferenciado para os nossos servidores, para que eles atendam muito bem tanto os consumidores da cidade quanto os fornecedores. Bacana. Quero mandar um abraço aqui para nossa ouvinte Débora, do Jardim Uirá, aqui de São José dos Campos. Oi, a paz e bem, estou ligadinho em vocês, saudades. Oi, Débora, tô com saudade também, sempre falo com ela lá pela rede social. Já até falei, cadê essa sumida da rádio, pessoal? É assim, cria vínculo aqui. Um abraço para você, viu? Deus abençoe. Uma grande empreendedora. Foi servidora pública, viu? Foi agente, foi guarda, acho que esses agentes de trânsito, né? Se eu não me engano, é esse mesmo o cargo que ela foi, se aposentou. Agora empreende lá, faz uns doces lá, misericórdia. Coisa maravilhosa. Mas aí posso também... ouvir falar de doce, André. Não pode? Nem nós. Olha, se me trancar 2 dias numa sala, sem comida, e abrir com uma torta doce de um lado e a salgada do outro, eu nem olho pra salgada. Eu vou na doce. Ai, tá vendo? Ô, Georges, agora conta uma coisa pra gente em relação a essa questão, né, do direito do consumidor, passando agora pra questão prática, por exemplo, né? Você comentou sobre a questão dos comerciantes estarem atentos, né, a essas... os direitos, né, do consumidor, mas a gente fala também que muito mais que direito, nós também temos que entender que existem deveres, né? Sim. Porque tem, infelizmente, pessoas que agem de má fé, isso é injusto, isso é errado, né? Mas, por exemplo, nessas fiscalizações ou mesmo orientações que o Procon faz, né? Existem alguns tipos de questões que vocês veem assim, olha, de novo isso aqui, algo repetidamente? A falta de informação clara, objetiva, ostensiva, isso é o que mais falham os fornecedores, né? Então isso deve estar assim na mente deles toda hora. Quero informar, eu tenho que informar, eu devo informar. Porque o consumidor bem informado, ele acaba tendo o poder de escolha. Sim. Por isso que a gente tem que... briga sempre, né? Insiste sempre na informação, né? Chacrinha falava que quem não se comunica se trumbica. Pois é, e trumbica mesmo, né? E a comunicação, às vezes, e aí tem o Procon, às vezes, que multa. Eventualmente acaba multando, né? A gente não faz com gosto, mas... tem que fazer, tem hora que tem que fazer. Você puxa a orelha uma vez, outra é igual filho. Aí você castiga. A gente tava falando de filho antes de entrar no ar, é bem por aí. Aí você deixa de castigo, não deixa sair de casa, corta a mesada, porque é o órgão que mais sente o fornecedor é no bolso. Com certeza. Inclusive, falando de bolso, eu acho que uma das questões, né, que a gente sempre percebe é essa questão de preço, né? De valor ali, né? A gente brinca, aquelas letras miúdas, né? Que a gente chega uma hora que a gente já não enxerga mais, né? O braço fica curto, né? A gente tem que esticar. E muitas vezes a gente vê isso, porque na verdade, às vezes a pessoa parece uma propaganda enganosa. Você vê lá, né? Tanto, aí você vai ver embaixo 12 vezes. Aí aquilo confunde as pessoas, né? Que aquilo, a pessoa quer comprar, às vezes está necessitando. É uma coisa que precisa tomar atenção também, né? Total. E a gente faz isso, vale lembrar, né? Não são só em lojas físicas esse nosso trabalho. Sim. Lojas virtuais também. Porque muitas vezes você tá lá na loja virtual pesquisando qualquer produto que seja, você vê lá 12 vezes sem juros. Então. Aí você vai e clica quando você vai comprar, não, mas é 12 vezes sem juros para quem é cliente, não sei da onde. É desse cartão específico, né? Deste cartão, então. Direto então, assim, acontece isso não pode acontecer. A informação tem que ser muito clara, muito objetiva. Não pode ficar nas entrelinhas, não pode ter que pegar a lupa, ou então, eu ando com o celular, pra gente é mais fácil hoje o celular, Sim. né? Você coloca na câmera e o que eu faço? Eu coloco o zoom 4 vezes. Boa dica, né? Aí eu fico, não preciso andar com a lupa no bolso. Então meu celular a gente acaba tendo que fazer uso da tecnologia, né? Então isso não pode acontecer. Quando acontece, isso é um exemplo simples, porque a empresa está realmente lesando o consumidor. Pela falta de clareza da informação. Com certeza. E acaba sendo um abuso. Então a gente coíbe, a gente repete sempre, a gente dá todas as explicações possíveis. Quem insiste em errar é porque não está errando mais, está fazendo de propósito. E aí tem que multar. Com certeza. Até a Margarete manda aqui, boa tarde, gostaria de saber, tem um mercado perto da minha casa que todas as vezes que vou lá, sempre fico decepcionada, porque está marcado um preço no produto e quando chego no caixa está um valor diferente. Já avisei no caixa que eu ia denunciar no Procon. E aí, o que ela pode fazer? É complicado mesmo isso, né? Ela deve reclamar no Procon. A gente vai até o estabelecimento, explica para a pessoa que ela não pode agir dessa forma e acaba eventualmente multando, né? A gente vai dar um tempo para ela se adequar, né? Prestar a informação correta.
Mas o que deve acontecer? Se chegar no supermercado, qualquer lugar que seja, verificar um preço da mercadoria na gôndola, e se chegar no caixa, o preço for outro, tem que prevalecer o da gôndola. Então é o valor que está sendo apresentado junto com o produto que prevalece. Não pode fazer o contrário. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Comigo também. Isso faz alguns anos já. Um final de semana, num sábado à noite, dá um problema na pia de casa para entupir. E aqueles desentupidores, não achei. Falei, quer saber? Eu vou numa loja de material de construção, com toda certeza vou encontrar. 9h30 da noite, fui comprar. Chego lá, vejo na gôndola o preço, R$ 9,90. Nem fiz pesquisa nenhuma antes, sim, mas assim, achei adequado. Eu falei, deve ser isso mesmo. Chegou no caixa, R$ 39,90. Falei, amigo, tá errado. O preço que prevalece é o que tá lá na gôndola. Não é o que vale, é o do meu sistema, enfim. Falei, então tá bom. Você não decide? Não. Chama alguém então, para eu conversar. Enquanto isso, pesquisei na internet para saber se eu não estava errado, porque de repente o valor correto seria os 39 sim, mesmo, né? A gente vai num shopping lá do Google e coloca o produto, enfim, aparece o preço médio. Tinha por R$7, de 11, de 12, de 9, enfim. Justamente na os R$9,90 né? Na média, né? Aí chegou o gerente, falei o que estava acontecendo, né? Ele falou, não, mas é política da empresa. Eu falei, a política da empresa não pode ser maior que o Código de Defesa do Consumidor, né? Não, então tudo bem, tá tudo certo e tal. Aí falei que eu sou advogado, enfim. Aí depois que acertamos tudo, eu falei pra ele, olha, tem outra coisa. Além de ser advogado, também sou diretor do PROCON, né? Simples assim, né, André? Coitado. Então você pode ir lá, por favor, mudar o preço, né? Mas ele já tinha aceitado, sim, tinha tudo. Eu falei, não vai ter nenhum tipo de retaliação, de mandar os fiscais virem aqui, nem nada disso. Não é carteirada, não é isso, né? Jamais. Exatamente. Né? Eu falei, mas fica atento a esse tipo de ocorrência e prepare os meninos dos caixas. Exatamente. Para que eles não tenham nenhum tipo de incômodo, porque fica ruim para eles. Dá a impressão que eles estão sendo chatos, mas só estão seguindo as regras da empresa, né? Vamos dizer assim, né? Pois é. Aí depois ele pediu até uma palestra na empresa. Tá vendo? Pedi para um funcionário nosso ir até lá, então palestrar para eles. Então foi bom. Então a gente tem que fazer mesmo, ostensivamente prestar informações, né? Assim como as empresas devem prestar informações aos consumidores e aos seus servidores, né? Nós fazemos esse trabalho também. Sem contar que assim, né? Já vou pro intervalo, André, mas só para concluir, né? É aquela questão, você percebeu isso, fez isso lá no Caixa Valer, mas quantas pessoas naquele mesmo dia, talvez naquele mês, passaram por lá, viram R$9,90, comprou várias coisas juntas, não percebeu e pagou aí R$30 a mais, né? Injusto, então, injusto, né? Eu falo que pra mim é justo, assim como existem pessoas que acabam às vezes agindo de má fé, que é errado, é injusto, o contrário também. Então acho que é pensar nos dois lados, direitos e deveres, que eu acho que tá tudo certo, né? Perfeito. André, vamos então pro intervalo e a gente volta já com o George Assad, ele que é diretor do PROCON aqui de São José dos Campos, hoje falando sobre direitos do consumidor. E você, claro, pode participar conosco, 1230198801. Tem perguntas aqui, depois do intervalo a gente volta para conversar mais sobre o assunto. 1h mais 3 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, junho se despedindo, né? Amanhã estaremos num novo mês aí. E você hoje é convidado a estar conosco, acompanhando, participando, interagindo com o nosso tema, que é direitos do consumidor. E você, já teve algum problema aí de consumo? Comprou alguma coisa? Teve problema com o funcionamento, com troca, enfim. Manda pra gente a sua mensagem, a sua pergunta pro nosso convidado de hoje, que é o diretor do PROCON aqui de São José dos Campos, o George Assad, e você, claro, é convidado a estar conosco. Tem áudio aqui, André, da dona Lourdes Galdino. Dona Lourdes, boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde. Parabéns, viu, pelo todas as pessoas que você levar aí para fazer explicação para a gente, obrigada. São muito legal. PROCON aqui em Jacareí eu sempre uso, né? Porque, olha, a turma gosta muito de fazer a gente de trouxa, viu? E esse negócio de supermercado existe na maioria dos supermercados, viu? Eles põem um preço e quando a gente chega no caixa é outro. Loja também põe um preço de enganação. Eu sempre assisto o Celso Russomano no sábado, na Record também. Ele explica tudo direitinho, igual o rapaz aí tá explicando também, viu? É desse jeito aí, o preço que vale é aquele que eles marcaram lá. Por que marcaram lá o preço e não explicaram direitinho? Entendedor. É a Lourdes Galdino de Jacareí. Obrigada, viu?
Boa segunda-feira a vocês todos aí da Canção Nova, almoço aí, tá bom? Obrigada, dona Luz. Beijo. Olha que legal, né, George? Quase um George Fussumano. Mas que bonito é ver esse trabalho mesmo, é de informação. E eu falo, gente, não é querer prejudicar o comerciante, não, porque a gente precisa do comércio, né? A gente precisa do supermercado, a gente precisa da loja, né? A gente vai lá porque a gente também tem interesse. Claro. Mas é uma via de mão dupla, né? E a dona Lourdes está atenta aí, né, George? Dona Lourdes, inteligentíssima, esperta demais, né? Sim. Acho que é idosa. Acho que ela é idosa. Mas você tá vendo como é que a população idosa realmente conhece seus direitos, procura saber. Né? Essa atividade cerebral faz com que a gente dure por mais tempo, né? Com certeza. E é importante. E é uma população que realmente gasta. Sim. Né? Então, os fornecedores têm que ficar atentos a isso tudo. A gente procura fazer sempre, né, encontros com a APAS, inclusive, que é a Associação Paulista dos Supermercados. Sim. Eu estou esperando eles me avisarem. Eu tive que mês passado, estava em São Paulo, foi em maio, com o Guilherme, que é um dos diretores do estado, inclusive, para eu participar do encontro com eles, com os donos de supermercados. A gente sempre dá a cara a tapa, a gente faz a nossa política de fiscalização, de orientação no PROCON e, como eu falei, eventualmente a gente multa, né? E sempre tem um porquê, né? E quando querem falar comigo, sem nenhum problema, atendo a todos indistintamente. A falta de informação clara, objetiva, como a dona Lourdes bem falou, a gente tem que combater isso. Com certeza. E combate-se com, muitas vezes, orientação e multa. Infelizmente a gente multa, né? Não gosto de multar, não tenho prazer nenhum em multar, mas a dona Lourdes está de parabéns, né? É isso aí. Tua ouvinte, tá vendo só? Obrigado, e aquilo, viu, dona Lourdes? Precisou, é isso mesmo. Ela falou que ela usa lá o PROCON de Jacareí. É isso mesmo, gente, é ir lá. Às vezes não é só para fazer uma reclamação, mas é para ter uma orientação, né? Também tem uns canais online, mas para quem tem essa possibilidade de ir pessoalmente, vai lá e é importante. Ô George, a gente hoje está despedindo aí do mês de junho, né? E a gente vai começar julho, né? Que para muitos é mês de férias escolares, então tem papai e mamãe que consegue sair junto. E eu quero puxar essa temática, né? Porque tem algumas questões aí que chamam a nossa atenção. Papai e mamãe, claro, quer levar a criançada aí para passear, né? Seja ir num parque, num cinema. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre alguns cuidados, né, que se deve ter em relação à questão do direito do consumidor, por exemplo, meia entrada, né, que é uma coisa que muitas pessoas aí têm esse questionamento, é obrigatório, não é, cada um faz a sua política. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esses cuidados nesse período de férias escolares. Eu estava há pouco falando com o nosso assessor de imprensa, com o Avelino, que está nos ouvindo. Um abraço para o Avelino. Um abração para o Avelino. A Avelino é ótimo, né? A gente criou lá em 2021. Eu tive muita sorte, eu tenho muita sorte. Falo para você, Deus é muito bom comigo, né? E se tratando de assessoria de imprensa, eu tive ótimos assessores de imprensa. A Avelino é o que mais está durando. Entrou comigo em 21. Foi no final do ano, acho que foi em outubro que a Avelino começou. E tá lá desde então. PROCON tá com a Avelino. Eu fiquei fora do PROCON, a Avelino ficou fazendo assessoria de imprensa. Sim. E eu tive a ideia na época de fazer folders, né? Como falei para você. Cada mês a gente tem né? Os folders temáticos, né? O porquê? Década de 80, São José tinha, a prefeitura tinha o Jornal do Consumidor, que era uma tiragem muito alta, era para a população toda, entregavam de casa em casa, inclusive, né? E quem era o responsável era o Avelino. Olha que bacana. Então a gente conseguiu descobrir isso. Eu não sabia que era o Avelino, ele que me contou quando eu falei da ideia de reeditar, mas uma versão moderna, uma versão atual para contemplar todos os consumidores mensalmente, né? E aí, aquele Jornal do Consumidor, além dessas dicas para os consumidores, ainda tinha número de telefones úteis. Olha só, não tinha Google na época, né? Não. Receita de bolo. Então, tudo isso era contemplado no Jornal do Consumidor, que não precisa mais nada disso. Hoje em dia, o consumidor quer mais objetividade nas respostas, nas informações, e se ele quiser telefone de quem quer, número de telefone de onde quer que seja, ele recorre ao Google, por exemplo, né? Se ele quiser receita de bolo, da mesma forma, vai encontrar até vídeo ali, dando maiores explicações. Sim. Então a gente direcionou isso. Então hoje eu estava tratando com a Avelino de manhã a próxima edição do nosso folder, né? E que ele vai me entregar daqui a pouquinho o modelo. Eu pedi para dar uma reestilizada no folder, fazer uma arte nova e tal. Chega em férias, você tem que levar teu filho pro cinema, por exemplo. Você pode entrar no cinema com um pacote de pipoca? Você pode entrar no cinema com refrigerante? Pode sim. Né? Pode sim.
Então, esses tipos de direitos elementares estarão contemplados lá. Meia entrada, existe a meia entrada, a lei da meia entrada tem que ser preservada, né? Alguns eventos, enfim, eles querem tirar esse direito do consumidor, né, de ter a meia entrada garantida, e a gente faz prevalecer, o PROCON faz prevalecer. Mas os maiores cuidados, né, em se tratando de criança, se tratando de férias, são esses. Tem que verificar as reservas nos hotéis, reservas em viagens, se estão realmente garantidos. Se compra online, às vezes, em plataformas, pode acontecer, né? deles cancelarem, né? Às vezes acontece, você imagina, você pega o voo, tá indo lá para o Nordeste, chega lá, cancelaram a sua estada no hotel. Então, fazer essa confirmação. Então, isso tudo, bacana. Esse tipo de confirmação é bom fazer. É bom gravar tudo isso, printar a tela para quem é mais high-tech, está mais acostumado a fazer esse tipo de transação, né? Deixa tudo firmado, isso tudo, para que a gente depois possa agir, o PROCON possa agir. Eu tive numa outra emissora de manhã, a pessoa falando aqui, depois que ela fez a viagem, eu dei esse exemplo porque aconteceu. Sim. Né? A pessoa, depois da viagem feita, realizada, já estando na outra cidade, descobriu que a reserva do hotel não tinha, não contemplava café da manhã, não tinha direitos elementares que a gente costuma ter. Então, isso tudo para que antes de sair, antes de viajar, né, antes de sair de São José, constatar tudo isso e sempre fazer prova. Né? Quando você printa a tela, você está fazendo prova de tudo. Quando você conversa por e-mail ou por mensagem de WhatsApp escrita, fica muito melhor. A gente não consegue, né, por mensagem de WhatsApp falada, né, os áudios, a gente não consegue fazer transcrição desses áudios. Mas enfim, tudo isso serve como prova depois. Então, o consumidor, para que ele não tenha nenhum tipo de aborrecimento, primeiro, consulte o PROCON. A nossa página na internet vai ter todos os nossos folders mês a mês, né, dando essas orientações todas. E se quiser, posso voltar aqui só para falar exclusivamente de viagem com vocês, né? Mas todo mundo tem que fazer prova para que não tenha depois nenhum tipo de dificuldade para a gente fazer prevalecer o direito. Com certeza. Mas ainda falando sobre esse assunto, né? Tem mais participações, mas deixa eu só registrar aqui a participação da Verônica. Ela diz o seguinte: George, meu filho estuda em uma escola e já chegou o boleto de renovação de matrícula para o próximo ano. E gostaria de saber se isso é correto, porque meu filho já é estudante e dizem que é para segurar a vaga. E eles colocam colocam valores crescentes para cada mês, ou seja, quem paga em julho pagará um valor e quem deixar para pagar mais para frente vai pagar um valor totalmente diferente. Estamos revoltados com isso. Saímos de férias e ganhamos esse boleto já de presente. Complicada a situação, né? Pois é, a Verônica, aí vale para todo mundo, né? Como que é feita a mensalidade escolar? Na verdade, é calculada uma anuidade escolar com um ano de antecedência, no ano anterior à efetivação realmente da prestação de serviço do ensino e aprovado. Sim. Né? Reajuste é possível? Sim, desde que comprovado. Olha, aumentou o valor do aluguel, aumentou o valor do consumo de energia elétrica, aumentaram as despesas e nos últimos anos no Brasil só aumenta. Sim. Tudo só aumenta, né? Sim. Nada baixa preço, né? Então isso tudo é possível fazer, mas desde que comunicado anteriormente aos pais, aos responsáveis, né? E pode acontecer. E aí faz-se uma diluição em 12 meses. É possível fazer. Agora, sem nenhuma justificativa, com valores crescentes e tudo, aí não. Aí cabe uma reclamação no PROCON, né? A pessoa leva esse comunicado, leva o contrato que foi firmado do ano de 2025. Pelo que eu entendi, já estão falando em 2026. Na verdade, não é nem de mensalidade, é renovação de matrícula. Da semestralidade? Não, do anual. Pro próximo tem que levar ano. o PROCON. Tem que levar o PROCON pra gente verificar o que é que tá acontecendo. Vamos fazer uma análise sucinta, são 18 guichês no PROCON, né? De pessoas trabalhando ali das 8 da manhã até... Ali não, aqui, né? Aqui. Sim, do lado, né, Vanessa? Das 8 da manhã até as 17 horas, ininterruptamente, a gente não para pra almoçar. E o bom é que vá pessoalmente, se puder ir presencialmente, melhor ainda. Se não, pode usar da nossa plataforma, que é o procon.sjc.sp.gov.br. Maiores informações, né? Telefones 151 e 3909-1440. Miura, você viu, Verônica, lá em casa também. Já chegou o boleto de renovação da matrícula do ano que vem, né? A gente nem começou a pensar em Natal, já tá chegando a matrícula do ano que vem. E teve reajuste? Teve reajuste já. Mas qual é a justificativa? Não agora? Tem. A gente tá fechando o primeiro semestre então, hoje. Essa é a questão, já estão se adiantando. Né? A gente nem pensou nisso, né? Nem pensou. E já
contratar porque é para segurar a vaga, mas meu filho já é aluno. É umas coisas complicadas, não, né? Não pode. Tem mais participação. Tô vendo abuso aí. Tá vendo? Então vou abrir uma reclamação, André. Vamos lá. Boa tarde a todos. Olha, eu fui em um posto de gasolina e o mesmo que uso há mais de 30 anos. Pedi R$50 de gasolina. Realmente entrou só R$50. Só que foi debitado na conta R$100. Sei que fui errada. Deveria ter conferido antes de dirigir. Enfim, não fiz isso, voltei para reclamar e não fizeram nada. O gerente do posto disse que ia verificar e nunca me ligou. Às vezes confiamos muito nas pessoas, já que sou cliente desde muito tempo. Não colocou o nome aqui, mas olha que situação. E a gente tem que ficar atento com isso, né? Pois é. Só aproximar e agora a maquininha aproxima atrás ainda, né? A gente não olha, né? Pois é, uma outra orientação é dar uma olhadinha gente. Na bomba, se ela tá zerada. É verdade, gente. Porque às vezes passaram lá R$10 antes. Tô falando do caso dessa ouvinte. É Dona Maria o nome dela. Dona Maria, né? Que ela falou em R$50, né? É. De repente, Dona Maria, a senhora fica atenta e aí serve para todo mundo abastece. Né? A gente tem que ficar atento a isso. Verificar se na bomba tá zerado realmente o valor. Porque às vezes abasteceram R$10, aí colocam 50 e na verdade entra 40 no teu tanque. Né? Já então, é uma atenção. Esse tipo de atenção é preciso. Vai passar o cartão, verifica se o valor está correto. Né? Às vezes é aproximação, cartão com aproximação acaba fazendo com que a gente não observe direito. Sim. Você não vai digitar 100 ali, você só passa o cartão e ter logo, por aproximação. Então esses cuidados são elementares. E depois o consumidor, se acontecer, como que ele vai comprovar realmente a veracidade? Porque seria muito fácil, né? Basta alegar também, sem nenhum tipo de comprovação, né? Coitada. Dona Maria, na conta, né? Que foi debitado 100 ao invés de 50. Consciente, ela não tá nem falando em reclamação no Procon, ela tá usando o caso dela, a experiência própria, para ajudar as outras pessoas. E é muito bem observado, porque nem sempre a gente, quando para num posto de gasolina, a gente observa a bomba se tá realmente zerado. E assim, né? É o que ela falou. É cliente há mais de 30 anos, confiou, né? Foi lesada e não teve retorno. Porque ela voltou, ela reclamou, mas ninguém deu retorno para ela. Então é triste, né? Tá vendo como para toda regra tem exceção? A gente tá falando agora de fidelização, da gente comprar em determinados locais que a gente já está acostumado e acaba, mesmo assim, tendo problema. Então imagina quando você não está acostumado, você está viajando, você está de férias num outro local e você não vai passar por uma situação como essa. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pedir a minha via do cartão. Eu não pedia, mas eu voltei a pedir a via do meu cartão. Sabe por quê? A gente às vezes não quer juntar papel, mas tem um lixinho ali do lado já. Tem um lixinho, uma sacolinha aqui da Canção Nova, aqui da Rádio Canção Nova, que a gente tem algumas aqui. Coloco ali do lado, depois tem problema. Mas eu peço, porque é uma forma da gente comprovar também. Porque é complicado. Às vezes a gente não olha, não pede pra ver, as pessoas também, a gente se sente envergonhado, tipo, deixa eu conferir o valor, né, porque a gente não deveria sentir vergonha, mas às vezes a gente fica meio assim, né, não vou pedir pra conferir, então peça a vida. Vou incomodar, né? Incomodar vão achar que eu tô obrigação. Desconfiando dele, né, mas enfim, tem mais áudio aqui, André, mais participação, é a Rosana Lobo, da Vila Tatetuba, aqui de São José. Oi, Rosana. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Boa tarde aí ao presidente, né, do diretor do Procon, isso. Eu vou resumir o que eu tenho que falar. Por favor. Aconteceu comigo, eu comprei um celular e estava pagando por ele e o celular deu problema. Fui até a loja para reclamar e eles falaram para mim que era para me levar num conserto. Levei, não tinha conserto porque o aparelho já saiu da loja com problema. E eu procurei o Procon e o que o Procon fez? A moça do Procon disse para mim que não tinha o que fazer. Eu teria que terminar de pagar as parcelas do celular. Enfim, eu perdi o celular, tive que terminar de pagar, então eu me senti injustiçada em relação a isso, entendeu? Olha aí, Georgia, Rosana, que situação, né? Dona Rosana, passa para Vanessa, por gentileza, seus dados, né? Pode ser seu CPF ou o número da reclamação, eu vou levantar. Não é a história, eu preciso saber melhor, preciso analisar o processo para dar uma olhada na história direitinho. O que pode ter acontecido? A senhora comprou o celular apresentou problema, ele tem garantia, geralmente os celulares têm garantia de 1 ano,
é o que geralmente Sim. dão, mas a garantia legal é de 90 dias, né? O que acontece às vezes, Vanessa? Manda o produto para assistência técnica, o consumidor volta à loja, ele encaminha para assistência técnica, que é o correto. Sim. Assistência técnica tem até 30 dias para resolver o problema. Se não for resolvido nesse período de 30 dias, o consumidor tem direito de ser ressarcido, não só desse produto, né? Não ter um outro produto como esse, mas ter o seu dinheiro de volta, né? É o que pode ter acontecido. Às vezes chega algum consumidor lá no Procon falando justamente isso. Olha, comprei um produto, esse produto apresentou problema, eu quero um produto novo. E não é uma garantia normal. Isso não é um direito que tem o consumidor quando ele compra em loja física. Se ele comprar em loja virtual, ele tem até 7 dias após o recebimento do produto de ter o dinheiro de volta ou exigir o novo produto. Em compras em loja física não garante ao consumidor o direito de ter o dinheiro de volta. Mas eu quero analisar esse caso para entender realmente o que está acontecendo com a dona Rosana. Eu dou um retorno depois para ela. Para você transmite por gentileza. Até porque, né, ela diz que o produto, a assistência diz que o produto ela já comprou o produto com defeito, né? Então precisa entender isso aí. Se foi numa loja, uma rede mesmo de loja, ou foi, né, em alguma loja de produtos usados. Então depois, dona Rosana, se a senhora quiser aí que a gente, né, oriente melhor a senhora, manda para mim aí seus dados, se a senhora quiser, e aí a gente passa aqui pro pessoal do Procon com certeza. Tem mais participação aqui, George, bem interessante essa daqui. É o Carlos Alberto, ele diz o seguinte: é muito comum nas promoções e liquidações as lojas oferecerem promoções para apenas um tipo de pagamento, à vista, por exemplo. Isso pode? Pode sim. O que é combinado não é caro, né? Mas tem uma coisa que é, para toda regra tem exceção, quando você combina com um banco, você sempre vai pagar caro. Então... Isso sempre sai caro. Nunca sai barato, né? Pois Fazer empréstimo, recorrer a juros de cheque especial, de cartão de crédito, nunca vai sair barato. Mas pode sim, Vanessa, desde que combinado com o consumidor. Isso é possível fazer. Tem loja, inclusive, que não aceita dinheiro em espécie, pagamento de dinheiro em espécie. Aceita Pix. Quando é feito o anúncio, né, da oferta do produto e vinculando ao pagamento de tal forma, pode fazer. Algumas lojas estão fazendo mais, inclusive. Postos de gasolina tem mais, tem uma assiduidade maior com relação a isso. A gente se depara mais, né? O valor do combustível, se pago em Pix, é um. Se pago em crédito, é outro. Se pago no débito, tem um terceiro valor. E se for em dinheiro, tem um quarto valor. Sim. Isso é possível fazer. Desde que seja anunciado isso para o consumidor a ponto dele entender, porque não adianta nada colocar naquelas entrelinhas, né? Colocar naquelas linhas minúsculas. Mas eu fiz a informação. De qual forma? Da mesma maneira que você anunciou o produto, o valor do produto? Então, quando acontecer esse tipo de situação, pode acontecer, não tem nenhuma infração ao Código de Defesa do Consumidor, mas tem que apresentar a informação. Com certeza. Tem mais uma participação aqui, a Gorete de São José dos Campos. Olá, boa tarde. Gostaria de saber sobre o aumento do plano de saúde. Meu plano de saúde aumentou mais de 6%. O Procon, de alguma forma, tem alguma orientação nesse sentido? Pois houve um anúncio aí de aumento, né? Acho que 6,06. Foi semana passada para os planos individuais e familiares. Sim. Os coletivos ainda não anunciaram. Ai, né? meu Deus, a ainda, Agência Nacional de Saúde, né, que fez a análise para fazer isso acontecer, né, para autorizar vários fatores levam em consideração o uso, né, por parte desse consumidor do plano de saúde, os tipos de exames, né, e o valor desses exames. Então, tudo isso leva em consideração além da inflação. Sim. Então foi autorizado. Se esse aumento, né, para nosso ouvinte for maior do que 6,06%, tem uma infração aí. E aí cabe reclamação sim no Procon. Bacana. Agora, Georges, outro assunto também que a gente tem falado bastante, né, na imprensa, em relação à questão dos descontos indevidos do INSS, né? Esse absurdo que nós noticiamos, que aconteceu aí com várias pessoas, talvez pessoas próximas de nós, né? Essa situação complicadíssima, né? Que é muito dinheiro envolvido. O Procon, de alguma forma, está dando orientações a esses idosos, aposentados e pensionistas? Sim, a gente tem feito isso daí. Desde 2021 a gente vem combatendo esse tipo de prática. Na época, notifiquei o INSS, que fez pouco caso com a notificação do Procon.
Aliás, vários advogados falam sobre isso, né? Que eles já tinham percebido alguma coisa, né? Mas não foi dado bola para eles, né? Pois é, e aí foi criado um mecanismo na época para que os dados não fossem passados, né? Nós temos uma lei geral de proteção de dados vigente no país já há alguns anos, e não foi o INSS que tinha condições e dever, né, de frear esse tipo de prática, né, não fez nada, não colocou. É como você tem um alarme, você sai, fecha a porta do carro, mas você não aciona o botãozinho do alarme. Pediram para que acontecesse esse furto e na verdade foi o que aconteceu, né? Eu lembro que no primeiro dia de investigação, em uma pessoa só, descobriram que ela tinha recebido 50 milhões em propina para facilitar a vida dos bancos, que vale lembrar, né? Desde 2002, há 23 anos não se quebra um banco no país. Pois é. Há 60 dias vimos o governo federal fazer um esforço hercúleo para salvar o Banco Master. Então os bancos são assim, quem mais ganha hoje no país, né? E não tem quebra porque o dinheiro deles está seguro, parece que o governo federal resguarda, ao invés de resguardar, né, o pensionista, o aposentado, né? Não fez esse esforço nenhum. E a gente vem trabalhando no PROCON consistentemente, né, para que esses direitos sejam preservados. Algumas associações de aposentados de fora do país, inclusive, que a gente vai buscar saber, eu uso a tecnologia a meu favor. Eu pego o endereço da associação, coloco no Google Maps, deixa eu dar uma olhadinha. O que tem nesse endereço? Às vezes é um terreno. Então. Sem construção nenhuma, onde nunca houve uma sede de uma associação. Então a gente está trabalhando com relação a isso, fazendo com que esses valores sejam devolvidos, inclusive em dobro, para o consumidor, né, que é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Então quem se sentir lesado deve ir ao PROCON. Pode não, deve ir ao PROCON. Leva a documentação, todos os extratos bancários, né, pode ir ao INSS, pedir o extrato também e já leva isso no PROCON presencialmente para a gente fazer essa análise que é feita na hora. Até porque tem pessoas que ainda nem perceberam que tem esse desconto indevido, né? Talvez até por questão de acesso à internet mesmo, né? Que são muitos aposentados, pensionistas que não têm essa facilidade pelo aquele Gov, né? Pelo meu INSS, nem sabe que está sendo descontado, né? Pois é, nem sempre tem um hábito de fazer uma leitura, né, saudável do extrato bancário que é fornecido mensalmente, né? No dia que aconteceu aquele estouro todo, tinha uma amiga minha já aposentada, né, ela estava no PROCON para fazer o registro de uma outra reclamação, acabou subindo para tomar um café comigo e aí ela se deu conta disso. Ela falou, eu vou pedir. Saiu do PROCON, foi ao INSS, trouxe o extrato dela. Nos últimos anos, lá, né? 25 mil reais, e ela não tinha percebido que é pouquinho todo mês, tem esse montante todo. Na hora já registrou a reclamação no PROCON e tudo mais. Então a gente tem esse histórico das pessoas, né, acabarem não observando essas taxas mínimas, né? Mas é um pouquinho de milhões de pessoas, fica um montão, né? Pô, com certeza, né? Georges, mais uma vez, obrigada pela presença. Tinha muitas perguntas ainda, mas a gente marca uma próxima oportunidade para falar sobre o direito do consumidor, que é esse assunto que a gente sempre tem que estar falando, que é de alguma forma uma maneira, né, da gente chegar a tantas pessoas e orientá-las. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Vanessa, sempre à disposição de vocês. Pode marcar que virei presencialmente. Esse pulinho que vai ser ajudado pelo elevador para chegar aqui, eu virei sim com o maior prazer. Obrigada. Realmente estar aqui com vocês novamente. E eu que agradeço a oportunidade de estar levando para a população as informações de direitos do consumidor e o trabalho de todo mundo que trabalha lá no órgão. Nós que agradecemos. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que interagiu, participou conosco. E é isso, minha gente. Hoje a gente segue com a programação direto de Cachoeira Paulista. Hoje tem especial de campanha. Você segue com o nosso programa de rede neste momento. Obrigada para todos aí, né, que participaram. Quem quiser também interagir, sugerir temas, manda pra gente pelo nosso WhatsApp. Ótima semana para todos nós. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.